No mercado do fazendeiro, um menino estava olhando para o dono da loja que matando galinhas. Seus olhos estavam turvos, não sabia o que ele estava pensando. Voltou para casa. Ele tirou uma cabeça de frango do bolso. Essa foi a cabeça que ele acabou de roubar. Alphonse colocou a cabeça de frango em uma jarra de vidro para conservar. Debaixo da cama dele, havia todos os tipos de insetos. Esse era o passatempo especial de Alphonse. Recolhia animais mortos, mas naquele dia ele se esqueceu de fechar a porta. Todos os corpos de animais foram vistos pelo pai, vendo seu filho pervertido daquele jeito. O pai estava muito zangado. Alphonse foi espancado dolorosamente por seu pai, mas, inesperadamente, ele tinha sido espancado até dezenas de anos. Alphonse cresceu, mas o pervertido não foi embora, mas se torna cada vez mais claro. Ele olhou para o varal pendurado fora da janela. No final, naquela noite, ele usou um varal em volta do pescoço de seu pai. Acabou cruelmente com tudo. Mas anos depois, o desaparecimento de uma menina chamou a atenção da polícia. Essa garota acabou de terminar a escola. De repente, viu uma linda pena no chão. A garota queria pegá-la, mas a pena foi controlada, voando para frente. A garota correu atrás dela. Depois disso, ela desapareceu. Muito rapidamente, a família da garota informou a polícia. Uma policial veio investigar o caso, porque a pessoa desaparecida foi uma menina. Ela imediatamente despachou toda a sua mão de obra para encontrar. Inesperadamente, estava tarde demais. Descobriram a menina ao lado de um depósito de lixo. Ela não estava mais respirando. A causa da morte foi uma facada fatal no coração. Esse não era o primeiro caso de assassinato nessa área. Em seguida, ela sugeriu ao diretor que deixasse forenses ajudar na investigação. Mas, ultimamente, havia tantos casos na agência. Apenas um forense permaneceu. Ele era o ex-cunhado da policial. A policial foi um pouco confusa, mas porque o caso era muito sério. Ela ainda concordou. O forense participou da investigação. Através da análise das roupas que a garota usava quando foi assassinada, o forense encontrou alguns vestígios muito suspeitos. Mas ele não tirou conclusões precipitadas. Ele foi até a cena em que a garota desapareceu. Com certeza, era tudo o mesmo que ele pensava. Primeiro, na roupa teve uma marca de forma de cruz, semelhante à forma da cerca. Ela devia ter seguido a cerca. Enquanto caminhava para frente, havia uma árvore. Agitou-a um pouco. Caíram partículas brancas. Isso foi amianto. Havia também amianto na roupa da garota. A parede ao lado da árvore estava cheia de musgo, semelhante às marcas em suas roupas. Ela devia ter estado aí antes. Também havia um ralo no final da estrada. Foi tudo esgoto dentro. Também havia manchas de esgoto nas roupas. No final, a garota sumiu aí. O forense também descobriu que o túnel sob a linha de esgoto ainda era muito baixo. Um adulto normal não conseguia passar. Ele recordou o lugar onde foi descoberta. Próximo a ela estava um depósito de lixo. Por que o assassino não jogou o corpo diretamente lá? Talvez fosse porque a parede ao redor do lixão de 1,5 metros de altura. O assassino não podia jogar o corpo. De acordo com os julgamentos acima, o forense adivinhou que o assassino provavelmente também era uma criança. A policial o interrompia. Disse que era policial havia quantos anos. Ela ainda não tinha encontrado nenhum perpetrador que era uma criança. Essa não foi uma previsão realista. A policial feminina saiu diretamente. O forense estava indefeso, mas não tinha tempo para discutir, porque o departamento de polícia tinha outra pessoa vindo. Foi o diretor que acabou de se aposentar. O diretor disse que os casos recentes de assassinato o lembravam de um caso havia 10 anos. A vítima também era criança, o número de vítimas era de até 4 pessoas. Originalmente, eles pegaram o assassino. Foi um motorista de escola. Inesperadamente, enquanto estava na prisão, houve outro caso de assassinato. O motorista foi pego por engano. Isso fez o departamento de polícia ser reclamado por muito tempo. No final, o caso ainda não foi a lugar nenhum. O chefe também disse, o motorista que foi injustamente perdido não conseguia encontrar outro emprego. Ele se sentiu muito culpado. Finalmente, ele convidou essa pessoa para ser o motorista. Mas o propósito de vir aqui não era para dizer essas coisas. Era para trazer o DNA do verdadeiro assassino dos casos de 10 anos atrás. Ele achou que o verdadeiro assassino daquele ano reapareceu para cometer o crime. Queria pedir a ajuda do forense. Nesse momento, eles obtiveram novas pistas. A polícia encontrou uma testemunha. Essa pessoa disse que viu o rosto do assassino claramente. É um menino de cerca de 11 anos. Olhos grandes, lábios grossos, cabelo longo. O testemunha afirmou. Essa foi a figura do assassino. A polícia imediatamente deu uma entrevista coletiva para procurar a pessoa desenhada aí. Inesperadamente, logo havia mais pistas.
Um psiquiatra visitou a policial. Disse que a pessoa era redesenhada. Era paciente de um colega dele. O nome do menino era Rueben. O menino tinha tendência para a violência. O médico tratou por 3 anos. No final, o médico foi cortado com uma faca e ferido. Depois disso, Rueben também desapareceu do nada. O culpado foi identificado. A polícia imediatamente começou a procurar, mas eles não sabiam que, nesse momento, Rueben estava no quarto do hospital. Olhou para uma garota caminhando sozinha. Rueben estava definindo seus objetivos, até que seus pais saíssem do quarto do hospital. A garota desapareceu. A polícia chegou rapidamente. Só o chocolate que ela comeu ficou no local. O forense conduziu imediatamente a análise da casca externa da barra de chocolate. Acima, 2 tipos de DNA foram detectados. O que foi inesperado foi o dono do DNA. Um foi da garota desaparecida. O resto não foi de Rueben. O forense adivinhou que Rueben também tinha cúmplices. Ele lembrou do DNA do verdadeiro assassino que causou os casos 10 anos atrás que o diretor deu a ele. Tentou comparar um pouco. Inesperadamente, 2 amostras de DNA coincidiam. Parecia que o cúmplice estava atrás de Rueben. Foi o verdadeiro assassino naquele ano. O forense providenciou imediatamente o exame. Encontrou todas as pessoas que entraram e saíram do hospital naquele dia. Em seguida, coletou o DNA, testou-os um por um. Queria encontrar o verdadeiro assassino, mas analisou por meio-dia. No final, houve um resultado. Não havia DNA correspondente. O que aconteceu no final? No momento em que os resultados forem concluídos, chegou outra notícia. Rueben foi preso. Na sala de interrogatório, Rueben estava mentalmente instável. Sempre disse que era Satã que tinha ordenado que ele matasse. Talvez a neuropatia tivesse retornado, mas ele também confessou. A polícia o manteve temporariamente em um hospital psiquiátrico, mas o registro forense da tragédia parecia um pouco estranho. Durante o interrogatório, a cabeça de Rueben estava sempre inclinada. Pensou que talvez a audição de Rueben não fosse boa. Rueben definitivamente estava usando um aparelho auditivo na época, e aparelhos auditivos eram como Bluetooth. O forense adivinhou que alguém estava transmitindo um sinal por meio de um aparelho auditivo. Enganou Rueben que Satã estava dando ordens. Eles rapidamente chegaram ao local onde Rueben estava detido. Tiveram medo que o assassino podia mais uma vez controlá-lo. Infelizmente era tarde demais, Rueben cometeu suicídio. O forense disse imediatamente ao seu assistente para verificar a câmera. Viu-se naquele dia, aparecia alguns suspeitos. Mais tarde naquela noite, a perícia recebeu um telefonema. O assistente disse que quando o crime aconteceu, havia um carro azul estacionado perto do hospital. Parecia que o carro saiu ao mesmo tempo que Rueben cometeu suicídio. Naquele tempo, o forense estava em casa. Ele apenas olhou para cima. Um demônio. Havia um carro azul estacionou na frente da sua casa. Ele foi verificar. Não havia pessoas dentro. Ao lado dele de repente apareceu um homem. Um golpe fez o forense desmaiar. Olhou mais de perto. Foi este o motorista do diretor. Quando o forense mais uma vez acordou, o motorista estava parado na frente dele. O motorista não precisava mais ser escondido. Acontecia a partir do momento em que foi pego pela polícia. A vida dele foi arruinada. Ele não queria ser um pequeno motorista durante toda a vida. Então ele se vingou à polícia. Depois de dizer isso, ele gravou um vídeo. A imagem de vídeo gravada foi a menina desaparecida. Rueben estava levando a garota desaparecida para a floresta. Mas, nesse momento, o rosto do forense mudou, porque dentro da cena, depois de Rueben colocasse a garota em um carro para fugir, ele tinha um pequeno corpo. Não foi Rueben, foi alguém que estava muito familiarizado com o forense. Sua sobrinha, filha da policial. O motorista disse. Naquele ano foi a policial que o prendeu. O objeto de sua vingança foi, claro, a policial. 10 anos atrás, ele estava planejando sequestrar a filha de uma policial. Destruiu a família dela. Afinal, apesar de deixá-la ir, mas sua mente logo foi reformada. Tornou-se um instrumento dele. Fez a filha da policial também se tornar uma criminosa. Essa foi a sua forma de vingança. Ouvindo isso, o forense estava com raiva. Ele chutou o motorista. Em seguida, usou o vidro para cortar as cordas que prendiam as 2 mãos. Em seguida, derrubou-o com os pés. Chutou-o para fora da porta. O forense perseguia-o. Queria descobrir a localização da sua sobrinha. Em algum lugar de repente alguém abriu fogo. Atirou no motorista até a morte. Havia também um cara misterioso por trás. O forense rapidamente perseguia. O homem misterioso foi embora. A pessoa sentada lá devia ser o verdadeiro assassino. Mas a força humana não podia corresponder à velocidade de um carro. Muito rapidamente ele perdeu o controle. Mas naquele tempo,
ele avistou um carro estacionado na beira da estrada. Ele nem pensou em dirigir atrás dele, mas no meio do caminho, a polícia parou. Acontecia que, essa manhã havia uma criança desaparecida novamente, mas dessa vez o telefone da garota também foi levado. Polícia, de acordo com a localização, determinou como o veículo que a perícia dirigiu. Verificou o porta-mala, a garota estava dentro. O forense soube imediatamente, ele caiu na armadilha, mas naquele tempo não podia ser pego. Então ele foi embora diretamente. No carro parado, a polícia encontrou uma garota deitada no porta-mala. Essa era a única garota entre os casos recentes encontrados. Mas o forense sabia, essa era uma armadilha que o assassino intencionalmente colocou. Queria que ele e o motorista daquele ano fossem vistos como o assassino. Ele não teve tempo para pensar muito. Fugiu imediatamente. Em seguida, através do diretor, chamou a policial. Quando o forense reproduziu o vídeo gravado no telefone do motorista, a policial aprendeu a verdade, realmente desmaiou. A filha dela realmente não estava em lugar nenhum. Felizmente, o forense, através do rastreamento de localização no telefone do motorista, descobriu que antes que o homem prendê-lo, tinha ficado muito tempo na floresta. Ele julgou que a filha da policial também estava lá. Claro que sim. Quando a policial trouxe seu ex-marido para aquela área, como esperado, encontrou um quarto no porão. A filha da policial estava trancada lá dentro. Em outro desenvolvimento, o forense mais uma vez encontrou o psicólogo para fornecer as pistas. Disse que precisava de ajuda dele, mas quando entrou no carro, o forense trancou o carro. Depois ele disse, o médico é o assassino que causou os casos 10 anos atrás. O médico não entendeu, disse se ele tomou o remédio errado. O forense começou a analisar. Acontecia que não fez muito tempo. Eles descobriram 5 esqueletos ao lado do reservatório de água. Existiam 4 esqueletos das crianças. Provavelmente eram as pessoas assassinadas 10 anos atrás, mas ainda não foram descobertas. Mas no esqueleto adulto, o forense descobriu que algo estava errado. Havia terra vermelha acima que não foi o solo aí. Verificou a origem desse solo vermelho. Descobriu que era o solo especial da cidade natal do médico. Ele continuou a investigar. Verificou que havia tantos anos. Tinha uma pessoa desaparecida aí. Essa pessoa era o pai do médico. Ouvindo isso, o médico sabia que não podia mais se esconder. No final, ele disse tudo. Sim, ele era o garoto pervertido Alphonse que apareceu no início da história. Depois de descartar o corpo, ele pensava que ele poderia voltar a uma vida pacífica. Mas talvez a obsessão da infância fosse muito grande. Em seguida, sua esposa morreu devido à dificuldade em dar à luz. Ele também foi diagnosticado com câncer. A doença o atormentou. Ele se lembrou de todas as surras que seu pai tinha feito a ele. Pensou que sua infância foi uma cor escura. Então, vendo crianças felizes, ele inconscientemente se sentiu enojado. Os sequestros e assassinatos cometidos. Foi porque ele queria compensar o passado sombrio da infância em seu coração. Mas uma pessoa que não queria ver as crianças felizes como ele, realmente prezou seu único filho. Fez o seu melhor para ser gentil com seu filho, mas o papel não podia embrulhar-o. Fogo. Mais tarde, em uma viagem com seu filho, eles encontraram um posto de controle policial. Dentro do carro estava uma garota sequestrada. O médico ficou preocupado, fugiu imediatamente. Pegou a garota e jogou em um ônibus escolar, mas não sabia que o pânico do médico foi visto por seu filho, até que seu filho visse a notícia de que o motorista do ônibus foi preso na TV. Ele finalmente descobriu que seu pai era o assassino. Ao mesmo tempo, ele também foi para a sala secreta antes que seu pai não o deixasse entrar. Ele se esgueirou para dentro da sala, mas ele parecia ter visto o inferno. Quando o menino ficou com medo e saiu correndo, imediatamente encontrou seu pai que estava procurando por ele. A criança assustada continuou recuando. Pisou na garrafa no chão. O menino caiu da escada. A morte de seu filho deixou o médico em completo desespero. Ao mesmo tempo, o médico encontrou a medula certa para ele. Curou o câncer dele. Até que ele fosse curado e saísse do hospital, seu coração só pensava em vingança. Mais tarde, sequestrou a filha da policial. Fazer lavagem cerebral em Rueben para lhe ajudar a agir. Foi também um plano dele. O incidente finalmente veio à tona, mas, obviamente, o médico não queria levantar a mão para ser pego. Ele puxou uma faca escondida, atacou o forense. Os dois lutaram ferozmente no carro. No final houve um acidente. O médico foi jogado diretamente para fora do carro. Morreu no local. Finalmente tudo acabou. Mais tarde, o polícia interrogou o forense que, depois de saber que o médico era o assassino,
Por que ele não chamou imediatamente a polícia? O forense respondeu: só sabia depois que entrasse no carro com ele. Mas foi realmente esse o caso? Voltou um segundo antes do acidente de carro acontecer. O movimento final do forense foi desamarrar o cinto de segurança do médico. Essa foi a causa da morte do médico. Mas por que ele fez isso? Não esqueça, a filha da policial também foi um cúmplice. Uma vez que o médico fosse preso, a filha da policial também não conseguiria escapar. Ele não suportava separar sua família, que era muito difícil para se reunir. Era por isso que usou um incidente inesperado para matar o médico. Ajudou os inocentes a se livrar das garras do diabo. Fez aquele criminoso nojento obter retribuição. Isso é a verdadeira justiça.